Paz e graças, a paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, irmão João ou pastor João. Mais uma palavra ao encontro do teu conhecimento, ao encontro do teu coração. A mensagem, o ensino de hoje é: os meteoros são profecias bíblicas ou o acaso da natureza? Bem, observamos muitas matérias que estão aí nos jornais, que estão nas mídias, que estão no YouTube, que estão nas plataformas de veículos de comunicação, o qual nos mostra muitas quedas com maior intensificação de meteoros. Temos vários filmes criados, feitos por Hollywood, mostrando a ficção, o qual hoje, na verdade, podemos dizer que já se tornou realidade. Com isso eu quero trazer para vocês e deixar para vocês matérias jornalísticas daquilo que eles pregaram na ficção no passado e hoje eles estão pregando a realidade, que está por acontecer algo terrível e muito grande, que sobre a face da terra está por vir um grande meteoro, não só um, mas vários, e de vários tamanhos. Quero que vocês assistam e vejam essas matérias e depois contemplem também e ouçam uma mensagem de Apocalipse capítulo 8, o qual eu vou trazer para vocês. E vocês vão tirar suas conclusões. Mas, dentro desse contexto que estou trazendo para vocês, e falando das matérias e também das escrituras, eu quero que você lembre que no final dos tempos diz a escritura que as pessoas iam blasfemar, iam zombar, dizendo: aonde está a volta de Cristo, pois tudo permanece como antes. Por isso, eu quero que você preste muita atenção nas matérias e vocês prestem muita atenção na mensagem do capítulo 8 de Apocalipse e outros versículos demais que vou citar a você. Observe que as pessoas não estão dando mais crédito à volta de Jesus e o final dos tempos. E também a ideia dos iluminados, que se chamam Illuminatis, ou Illuminatis, que se consideram os iluminados, pregam a ciência, contradizendo a verdade de Deus, o qual diz a palavra que Deus vai destruir todo o mundo. A palavra diz que o Senhor tem reservado a terra para o dia do grande fogo e a volta de Jesus. E assim vai se cumprir a sua mensagem. Mas nós observamos essa ciência, a ciência do homem, a ciência do mal, que projeta planos em manter uma terra eterna e sustentável, contradizendo as escrituras. Se você diz que a ciência é boa, você está equivocado. Existe sim a ciência do bem e a ciência do mal, a ciência do conhecimento. E a ciência do mal é aquela que é trazida pelo homem opositor a Deus, como foi um dia Satanás, que enganou Adão e Eva no paraíso, intermédio da ciência do bem e do mal, mas somente adquiriram a ciência do mal e se põem opositor contra Deus. Por isso é necessário que nós devemos estudar, conhecer as Escrituras, para que viemos também a conhecer ao Criador, seus propósitos, aquilo que está na Escritura, começo, o meio e o fim. Queridos e amados, enquanto que os iluminados pregam, ensinam da ciência do mal, um mundo que veio existir intermédio do Big Bang, uma grande explosão cósmica, enquanto que a ciência do mal, de Darwin, dos iluminados, que ensina que nós viemos da teoria da evolução, contradizendo toda a verdade de Deus, do Pai Criador. Observe que todas essas coisas que estão acontecendo no presente momento agora, nós observamos tudo aquilo que Jesus já tem ensinado, os princípios de dores, fome, peste, guerras, enfim, e peste sobre toda a face da terra. Mas isso é claro que Jesus ensinou que eram princípios de dores, mas também nos mostra que no final dos tempos, esses tais fatos e acontecimentos, eles seriam intensificados, iam cada vez mais aumentar, e sendo com maior gravidade para toda a humanidade, devido ao pecado, devido às pessoas não se arrepender, e não se converter no Evangelho. O Senhor Jesus nos revelou isso, que isso vai acontecer, está acontecendo, que isso se intensificaria, pois o Senhor já viu que as pessoas não iam se arrepender. E dentro dessa história bíblica que nós conhecemos, o final do mundo, a escatologia, enfim, a volta de Jesus,
o novo reino eterno do Senhor Deus, que Ele tem proclamado em intermédio da boca do Senhor Jesus, dos seus profetas e dos seus apóstolos. Isso vai acontecer. Isso vai se concretizar mediante a palavra de Deus, que vela pela sua palavra para que ela se cumpra, e vai se cumprir. E dentro, como eu disse, dessa oratória, desse ensino que estou trazendo para você, eu quero trazer o Apocalipse capítulo 8, que fala sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas que agora o Cordeiro de Deus está irado. A ira do Cordeiro de Deus. Jesus quer ser o seu advogado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sim, mas também Jesus é aquele que vai dar a sentença final, como justo juiz. Apartai-vos de mim, maldito, vós que praticou a iniquidade, para o fogo eterno, juntamente com o diabo e seus anjos. O Senhor vai dar sentença. O Senhor hoje te dá a oportunidade, a mim e toda a humanidade, daqueles que aqui estão, de se arrependerem e se entregarem a Ele verdadeiramente. Se arrependendo e deixando dos seus pecados, das suas feitiçarias, das suas mentiras, dos seus enganos, das suas fornicações, dos seus adultérios, tanto carnal como espiritual, daqueles que são idólatras, que adoram ídolos, que se prostram diante dos ídolos. Bem diz o mandamento do Senhor. Nos ensina a palavra do Senhor, nos ensina os mandamentos, os decretos, as leis e os mandamentos, que não devemos fazer tal ato de estar prostrado diante de ídolos. A palavra diz bem claro: adorarás somente o Senhor teu Deus. Não fareis e não farás imagem de escultura, nem que a semelhança do céu, nem na terra, nem debaixo das águas. Não se curvará a elas e não adorarás. Adorarás somente o Senhor teu Deus. Essa é a mensagem que tu traz a mim e a você. Mas devido aos pecados das nações, até mesmo aquela igreja que se diz a igreja de Cristo, que se diz ser cristãos, eles estão inseridos nas 7 cartas do Apocalipse, as igrejas corrompidas, que amam o mundo, que amam o Deus Mamon, que buscam seus benefícios, que buscam para suas próprias causas, esquecendo do reino dos céus, e são desobedientes ao evangelho verdadeiro. Por isso que a palavra diz que tudo que o homem semear, isso ele ceifará. E nesse contexto, e no contexto dessa palavra, Apocalipse capítulo 8, diz que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora vai abrir os selos sobre os seus juízos. Verso 1 do capítulo 8 de Apocalipse diz: e quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve absoluto silêncio do céu por um tempo de meia hora. Então observei os 7 anjos que se encontram em pé diante de Deus, e lhe foram entregues 7 trombetas. Aproximou-se outro anjo e se colocou em pé do altar, portando um incensário de ouro, o qual lhe foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo elevou-se na presença de Deus a fumaça e incenso, e juntamente com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário e encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. E aconteceram trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. A visão das 7 trombetas. Apocalipse, capítulo 8. As 7 trombetas. Verso 6. E aconteceu que os 7 anjos que estavam nas 7 trombetas prepararam para tocar. Primeira trombeta.
E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e ocorreu grande precipitação de granizo, ou quedas de granizo, e fogo misturado com sangue, os quais foram lançados sobre a terra. E assim 1/3 de toda a terra foi queimada, e também 1/3 das árvores, e toda a relva verde existente. Segunda trombeta, verso 8. E o segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como uma enorme montanha ardente de chamas, fogo ardente, foi arremessado sobre o mar. E por esse motivo 1/3 do mar transformou-se em sangue, e morreu a 1/3 parte das criaturas que viviam no mar. 1/3 de todas as embarcações foram destruídas. Terceira trombeta. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e precipitou do céu uma grande estrela, ardendo em chama como tocha de fogo, e sobre 1/3 dos rios e das fontes das águas da terra. E o nome dessa estrela é Absinto. Portanto, 1/3 de toda a água potável se tornou amarga. Multidões morreram pelas ações nefastas das águas que foram envenenadas. Quarta trombeta. E o quarto anjo tocou a trombeta, e 1/3 do sol foi ferido, bem como a 1/3 parte da lua e das estrelas, de maneira que 1/3 delas se escureceu completamente. Assim 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. Enquanto eu admirava esse acontecimento, ouvi uma águia que painava pelo meio do céu, grasnindo em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos seus toques e das trombetas que prestes ainda a serem entoadas pelos 3 próximos anos. Continua. Apocalipse capítulo 9. A quinta trombeta. Então o quinto anjo soou a trombeta, e observei uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Aquela estrela foi entregue, a chave do poço do abismo. Assim que ele se abriu o poço do abismo, subiu dele fumaça como se um colossal de fornalha. E o sol e o céu se escureceram, e a fuligem que saiu do abismo. Dessa fuligem saíram gafanhotos, que vieram sobre a terra, e lhe foi concedido o poder como que dos escorpiões da terra. Contudo, eles receberam ordem para não causar dano nem à relva da terra, e nem a qualquer planta ou árvore, mas tão somente aqueles que não haviam recebido o selo de Deus em suas frontes. Não lhe foi concedido poder para matá-los, mas para provocar-lhes tormento durante 5 meses, e aflição, e que sofressem com as suas chagas. E a aflição que eles sofreram era como a causada de picada de escorpiões. Assim, naqueles dias as pessoas procurarão a morte, todavia não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos fazia lembrar cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre sua cabeça algo como coroas de ouro e semelhante de ouro. E o semblante deles era semblante ao rosto humano. Os cabelos deles eram parecidos com os cabelos de mulher, e seus dentes como os de leão. Possuíam couraças com uma armadura de ferro, e o som das suas asas semelhante-se ao barulho de muitos cavalos e carruagem correndo na direção da batalha. Tinham também caudas e ferrões, como escorpiões, e em suas caudas carregavam a capacidade de provocar tormento à humanidade por 5 meses. E havia um rei sobre eles, o rei do abismo, cujo nome era em hebraico Abaddon e em grego Apolion. Portanto, os primeiros 2 ais já passaram, contudo, outros 2 ais estão por vir. A 6ª trombeta.
Então o sexto anjo fez soar a sua trombeta, e ouviu uma voz que se projetava do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo o sexto anjo que punhava a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Porém, então, solta os 4 anjos que se achavam preparados para aquele exato momento, dia, mês e ano, a fim de que matasse 1/3 de toda a humanidade. O número dos cavaleiros que formavam o exército eram de 20.000 vezes 10 milhares, de acordo com o número que eu vi. Apocalipse capítulo 9, parte final, verso 18. E por intermédio desses 3 elementos de destruição, fogo, fumaça, enxofre, que eram cuspidos de suas bocas, foi morta 1/3 parte de toda a humanidade. E o poder desses cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto as suas caudas eram como cobras. Possuíam cabeças com as quais feriram a humanidade, feriram as pessoas. O restante da humanidade, que não morreu por causa desses flagelos, nem mesmo diante disso se arrependeram das más obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios, os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra ou madeira, ídolos que não conseguem ver e nem ouvir, nem andar. Da mesma forma, não se arrependeram dos seus assassinatos cometidos e das suas feitiçarias e da sua perversão sexual e de todas as formas de apropriação indébitas. Serão atormentados para todo sempre.